Capítulo 2. Embriagados com o quê? Muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém, o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. David Wilkerson. Uma palavra do Senhor que me foi dada em relação ao que nos distrai da busca a ele levou-me a perceber a questão da embriaguez. Como mencionei anteriormente, na manhã daquele abençoado 19 de fevereiro de 2008, quando Deus me marcou profundamente com essa mensagem, eu li um texto bíblico em meu tempo devocional que, misteriosa e estranhamente, chamou muito minha atenção. Na verdade, posso dizer que aqueles versículos me pegaram de jeito. Nenhuma outra porção das Escrituras pareceu-me agarrar-se em meu espírito como essa. Os versículos eram estes: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Isaías capítulo 5, versículos 11 e 12. Durante todo aquele dia, travei uma batalha interior contra esses versículos. Eu pensava, nasci e cresci num lar cristão. Fui ensinado desde criança a manter distância das bebidas alcoólicas. Esses versículos sobre bebedice não têm nada a ver comigo. Porém, naquele momento, eu ignorava o fato de que nem toda embriaguez mencionada na Bíblia tem apenas o sentido literal. Jesus mencionou um tipo de embriaguez que diz respeito à vida espiritual. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Lucas capítulo 21, versículo 34. O texto de Isaías fala de gente que corre o dia todo atrás de entretenimento, festas regadas a bebida, comida e música, mas não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Há um tipo de embriaguez que nos faz esquecer de Deus e das suas obras. Penso que essa é uma das principais razões pelas quais devemos cuidar do entretenimento. Não é errado divertir-se. Contudo, é muito fácil alguém se envolver de tal forma com o entretenimento que acaba se esquecendo de Deus. Penso ser essa uma das possíveis razões que levou Leonard Ravenhill a afirmar que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Um exemplo disso é o registro bíblico acerca de Noé e sua vinha. Logo depois do dilúvio, quando a terra estava mais regada do que nunca, ele plantou uma vinha. Quando chegou a hora da colheita, que era o tempo de festa e celebração pela bênção dada por Deus, Noé exagerou na celebração e bebeu vinho demais, a ponto de embriagar-se. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo o vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Gênesis capítulo 9, versículos 20 e 21. Perceba que o vinho ingerido era fruto da bênção de Deus, que agora se celebrava. Fato óbvio em razão de ter havido uma boa colheita. Já afirmei que o que nos distancia do Senhor e da sua presença não é apenas o pecado, mas também as distrações. Já vimos que elas podem ser coisas lícitas, que poderiam até mesmo ser classificadas como bênção divina, mas que acabam nos afastando de Deus. Às vezes nos deixamos embriagar com o pecado, e outras vezes chegamos a ponto de nos embriagar até mesmo com bênçãos divinas. Clemente, bispo de Roma do primeiro século e um dos chamados pais da igreja, advertiu do perigo de um relacionamento errado com as bênçãos divinas. Tomem cuidado, amados, para que as múltiplas bênçãos não se tornem nossa condenação. O que pode acontecer se não levarmos uma vida digna dele, se não vivermos em harmonia e deixarmos de fazer o que é bom e agradável a ele. Tipos de embriaguez. Há diferentes tipos de embriaguez na vida espiritual. Longe de achar que encontrei todos eles, digo que, no mínimo, localizei alguns. E quero falar brevemente sobre eles, com o intuito de ajudá-lo a localizar o que pode estar afetando seu relacionamento com o Senhor. São eles: prazeres carnais, prosperidade financeira,
posição, ativismo ministerial, família. Abaixo comento brevemente cada uma dessas áreas de embriaguez. Prazeres carnais. Quero começar falando daquela forma de embriaguez que, de forma clara e indiscutível, diz respeito ao pecado. Trata-se da entrega aos prazeres carnais. Davi pecou contra o Senhor quando, no caso de Betseba, cometeu não somente um adultério, como também um homicídio, o de Urias. Ele se deixou embriagar pelo apelo à tentação da carne ao observar uma mulher casada se banhando. E depois, pelo orgulho de não querer admitir o seu erro e queda, deixou a situação ainda mais grave do que no início. Uma embriaguez que trouxe um preço muito caro e doloroso. O que me chama a atenção é o fato de que o profeta Natã declara que Deus havia concedido ao rei a casa e as mulheres do seu senhor, uma menção ao rei Saul, e acrescenta que se fosse pouco, ele teria dado mais. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 8. Esse versículo deixa claro que o que leva alguém a cair não é a mera necessidade ou falta daquilo que estava tentando preencher em sua vida. Davi tinha isso tudo. O homem cai quando se embriaga com os desejos da própria carne. Prosperidade financeira. Muitos têm se deixado embriagar pela prosperidade material e financeira. Esse foi o caso do rei Uzias. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículos 5 e 16. O próprio Senhor fez Uzias prosperar enquanto este o buscava. Porém, o resultado dessa busca, a prosperidade que Deus lhe deu, acabou sendo aquilo que o embriagou e o levou a pecar contra o Senhor. As conquistas materiais não podem, em si mesmas, ser classificadas como pecado. Porém, sem o devido cuidado, podem nos embriagar e, portanto, nos levar a pecar contra o Senhor. Tenho observado o comportamento dos cristãos há muito tempo. Estou nesse momento exercendo o pastorado há 25 anos e, como diz o ditado popular, já vi muita água passar debaixo da ponte. Conheci e vi de perto muita gente que foi abençoada pelo Senhor na área financeira se distanciar daquele que os abençoou. Falo não só de cristãos apáticos, mas também de pessoas que foram incendiadas por Deus e acabaram depois se embriagando em sua prosperidade material. Precisamos guardar nosso coração. Posição. Uma outra área que não é pecado em si, mas pode levar-nos a pecar, diz respeito a posições que podemos alcançar. Até mesmo aquelas que dizem respeito ao reino de Deus. O apóstolo João fala acerca de certo Diótrefes, que, além de não receber João ou seus enviados, ainda expulsava da igreja os que os recebessem. E a razão dessa atitude era uma só. Tratava-se de alguém que gostava de exercer a primazia entre eles. Só Diótrefes podia brilhar, ninguém mais podia estar sob os holofotes. Veja o texto bíblico. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembranças às obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Terceira carta de João, versículos 9 e 10. Muitos não têm maturidade para assumir determinado lugar de posição, seja na vida secular, numa empresa, num cargo de governo, seja na igreja de Jesus.
Essa é a razão pela qual Paulo aconselha ao seu discípulo Timóteo que, na hora de separar os presbíteros, os que exercem governo na igreja, ele deveria escolher alguém que não fosse neófito, novo na fé. E o motivo era um só, para que ele não se ensoberbeça. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Ninguém se engane. Podemos nos embriagar com a soberba da interpretação equivocada acerca de uma simples posição onde somos colocados, mesmo dentro da igreja. O ativismo ministerial. Uma outra área em que nos deixamos embriagar diz respeito ao ativismo desequilibrado no serviço do Senhor. Entendo como desequilíbrio não a quantidade de trabalho em si, mas aquele nível de dedicação ao serviço que nos impede de desfrutar o tempo de comunhão que devemos ter com o Senhor. Foi o que aconteceu com Marta, irmã de Maria. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Deixe-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou até mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Certamente, Marta tinha a melhor das intenções de agradar a Jesus e recebê-lo bem. Sua motivação não seria questionada por ninguém, especialmente numa cultura que valorizava tanto a hospitalidade como a dela. Porém, o Senhor lhe declarou que uma só coisa é necessária, e que Maria é quem havia feito a escolha correta. Conheço muitos ministros que, pela correria do próprio ministério, não conseguem ter o tempo devido com Deus. Embriagaram-se com o ativismo de tal maneira que simplesmente não conseguem parar. Eu mesmo, muitas vezes, tenho lutado com isso. Para alguém hiperativo, o momento devocional pode ser visto como perda de tempo. Mas, como declarou Charles Spurgeon, às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. Este é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. Falarei mais sobre esse assunto em outro capítulo. A família. A família é a ideia e criação de Deus. Quando o Senhor presenteou Adão com uma esposa, não o fez para substituir o já estabelecido relacionamento do homem com ele. O Criador viu que Adão estava só. E solidão, nesse caso, fala de algo emocional e não espiritual. Lembre-se de que esse fato se deu antes da queda, ou seja, Adão não havia pecado ainda e tampouco encontrava-se separado de Deus. Portanto, o cabeça da raça humana desfrutava nessa época de plena comunhão com o Pai Celestial. Mesmo depois de criar Eva, o Senhor ainda visitava o casal na viração do dia. É evidente que a mulher, e o mesmo se aplica à família, não foi dada ao homem para afastá-lo de Deus, mas para, com ele, buscar o Senhor. Guarde isso, nem mesmo a nossa própria família pode tornar-se um motivo de embriaguez espiritual. Conheço muita gente que buscou o Senhor por um casamento e, depois de contrair núpcias, esqueceu-se de Deus e de seu propósito. Nossa família deveria estar envolvida em nossa busca ao Senhor. Mas, em casos onde isso não acontece, devemos agir de modo que nada, nem mesmo nossa família, nos impeça de relacionar com o Pai Celeste. Assim disse Jesus: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26. Evitando a embriaguez. Uma cena trágica e que talvez muita gente já viu é a de um bêbado querendo convencer outro a beber com ele. O problema de quase todo bêbado é que, além de sua própria embriaguez, ele se torna o causador da embriaguez de outros. Penso que, espiritualmente falando, a coisa não é tão diferente. Se eu me embriago,
além de perder o melhor de Deus, também acabo atrapalhando os outros. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi e com Marta. Em certo sentido, podemos dizer que o mesmo rei Davi, que se embriagou com os prazeres carnais, planejou embriagar Urias depois. E Marta, além de não estar aos pés do Senhor como sua irmã Maria, ainda queria tirá-la de lá. Precisamos fugir da embriaguez, pelo nosso bem e pelo dos outros. Por isso, a advertência bíblica de que cada crente em Jesus deve ser sóbrio. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 6 a 8. A embriaguez espiritual é um estado de dormência, de incapacidade para qualquer tipo de resposta a Deus. A sobriedade é o oposto disso. Tem a ver com estar atento, pronto, indicando assim a facilidade de resposta ao Senhor. A palavra traduzida por sóbrio no original grego é nephos, e de acordo com o Léxico de Strong significa ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado. Mas, apesar do significado básico e inicial ser o de não se deixar dominar pela embriaguez, a sobriedade vai além disso. É um estado de atenção, de percepção espiritual. O texto sagrado nos mostra que, além de evitar a embriaguez, há cuidados que devemos ter para garantir a sobriedade. E o apóstolo menciona a importância da fé, do amor e da esperança da salvação. Além desses valores já destacados, quero compartilhar alguns princípios e práticas espirituais que nos auxiliarão a manter a sobriedade. Destaco 3 práticas que podem guardar nosso coração da embriaguez: encher-se da palavra, encher-se do Espírito, manter tempo de qualidade com Deus. Enchendo-se da palavra. Houve uma época em que não era possível cada um ter seu próprio exemplar das Escrituras, pois as cópias do livro sagrado eram feitas manualmente. Durante esse período, Deus ordenou que pelo menos o líder da nação tivesse uma cópia da lei para lê-la todos os dias de sua vida. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Deuteronômio capítulo 17, versículos 18 e 19. No Novo Testamento, a ordem divina não é apenas para um líder, é para cada cristão. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Devemos nos encher da palavra de Deus. As Escrituras têm o poder de realizar uma obra sobrenatural em nosso íntimo. O conselho de Deus acerca do rei de Israel ler a sua lei diariamente tinha um propósito claro, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. O rei não aprenderia apenas a lei a ser guardada, aprenderia a temer a Deus, que deu a lei que deveria ser guardada. Uma relação intensa com a palavra de Deus nos guardará da embriaguez espiritual. O evangelista D.L. Moody, referindo-se à Bíblia, declarou: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Aprendi desde bem cedo essa verdade. O primeiro versículo que minha mãe me fez decorar foi: escondi a tua palavra do meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Na Epístola aos Romanos, Paulo fala acerca de não nos conformarmos com o mundo. Conformar-se com o mundo é mais do que uma mera atitude de tolerância. Tem a ver com tomar a forma, amoldar-se, ajustar-se ao padrão e aos valores mundanos. E o remédio que o apóstolo apresenta para não cairmos nesta armadilha é transformarmos-nos mediante a renovação da nossa mente. Precisamos saturar nossa mente com as Escrituras Sagradas. Como está escrito,
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7. Há uma obra de restauração em nossa alma, sede da razão, das emoções e da vontade, que se dá por meio da palavra. Tiago, pelo Espírito Santo, afirmou: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago, capítulo 1, versículo 21. A palavra traduzida por salvar no original grego é sozo, que significa curar, libertar, restaurar. É isso mesmo. Quando nos enchemos da palavra de Deus, nossa alma passa por uma verdadeira lavagem, por restauração divina, e isso nos impede de andar segundo a embriaguez do mundo, enchendo-se do Espírito. Uma outra coisa a ser feita para evitar a embriaguez é encher-se do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Note que o texto bíblico fala sobre duas coisas distintas. 1. Não embriagar-se com vinho. 2. Encher-se do Espírito. Não adianta apenas deixar de fazer aquilo que é errado. Precisamos ir além disso e ainda fazer o que é certo. Evitar a embriaguez literal com vinho e ainda a espiritual, de esquecer-se do Senhor por conta dos prazeres terrenos, não é o suficiente. Precisamos garantir que, mais adiante, nosso coração não seguirá pelo mesmo caminho que agora estamos evitando. Precisamos nos encher do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando os discípulos foram pela primeira vez cheios do Espírito, algumas pessoas achavam que eles estavam bêbados. Não penso que foi pelo fato de falar em outras línguas, uma vez que a Bíblia diz que quem os ouvia falando em línguas os entendia falar na sua própria língua. O que os fez pensar isso? Um mero comportamento diferente? Penso que não podemos ter certeza de um assunto que não foi claramente detalhado na palavra de Deus, embora, por outro lado, haja algumas características da embriaguez natural que tem, no que eu classificaria de uma forma positiva, o seu paralelo na dimensão espiritual de quem é cheio do Espírito de Deus. Consideremos algumas delas. Alegria. A Bíblia faz a associação do vinho com a alegria. Salmo capítulo 104, versículo 15. E este, por sua vez, é visto como o símbolo do Espírito Santo. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. A alegria é uma das características do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Há uma relação entre estar cheio do Espírito e de alegria. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 52. A Bíblia fala sobre o óleo da alegria, Isaías 61, 3. Uma clara referência à obra do Espírito, e enfatiza isso ainda mais ao dizer que Jesus foi ungido com esse óleo de alegria. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Ousadia. Muita gente que normalmente é calada e quieta passa a falar mais depois de beber. Normalmente, quem já é falador não passa a falar menos, e quem não fala muito passa a falar. O vinho tem o conhecido poder de soltar a língua, de trazer coragem para falar. Com o crente cheio do Espírito Santo, não é diferente. Ele passa a testemunhar de Jesus e ninguém pode calá-lo. Atos capítulo 4, versículo 20. Cumpre-se nele o mesmo que se deu com os apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Desprendimento da avareza. Nunca ouvi falar de um bêbado econômico. Pelo contrário, só ouvi falar de como são verdadeiros prodígios. Eles são conhecidos por, ao menos neste estado, gastarem seu dinheiro e posses. Muitos, ao voltar à sobriedade, não fariam o que fizeram quando embriagados. Algo semelhante se dá com o crente cheio do Espírito. É só olhar como no ambiente de avivamento, no livro de Atos, os crentes passaram a contribuir de forma generosa e desprendida. Quando estamos cheios do Espírito Santo, também nos desprendemos da avareza. Anestesia. Pessoas bêbadas parecem estar anestesiadas, não só dos seus problemas, mas, enquanto nesse estado, também parecem estar anestesiadas fisicamente.
Elas quase não sentem frio, caem e não percebem quando se machucam. Aliás, nos tempos antigos, quando ainda não havia anestesia para muitas intervenções cirúrgicas, o costume era embebedar o paciente. O crente cheio do Espírito também manifesta similar capacidade. O livro de Atos mostra cristãos que, mesmo perseguidos, não se abatiam diante de nada. Não mudavam seu humor de acordo com as circunstâncias, da mesma forma que Paulo declarava se portar diante das adversidades. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Penso que algo parecido aconteceu com Estevão. Ao ser apedrejado, colocou-se de joelho para olhar pelos que o executavam. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. A razão natural de quem é apedrejado seria cobrir o rosto, proteger-se o máximo possível e não ajoelhar-se para orar. Acredito que Estevão, cheio do Espírito Santo, Atos 7:55, estava como que anestesiado naquele momento. Não se lembra das ofensas. Outra coisa que pode ser apresentada nesse paralelo é o fato de que, passada a embriaguez, a pessoa sóbria praticamente não se lembra das ofensas que fez, nem das que recebeu quando estava sob o efeito do álcool. Penso que há uma dimensão em Deus onde podemos viver acima das ofensas. Quando nos enchemos do vinho celestial, não há espaço para outro tipo de embriaguez. Portanto, vamos nos encher do Espírito Santo, em vez de embriagar-se com qualquer outra coisa. Tempo de qualidade. O relacionamento com Deus envolve intimidade. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo capítulo 25, versículo 14. Há momentos em nossa vida espiritual de oração e adoração pública, congregacional, mas também há uma relação íntima, a sós, que devemos manter com o Senhor num ambiente que Jesus denominou de lugar secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Penso que quanto maior nossa paixão pelo Senhor, mais intensa será a nossa adoração a Ele. Mas entendo que, por mais extravagante que seja a nossa adoração pública, a força da intimidade está no momento a sós com Deus. Eu sempre tento expressar em público meu amor e carinho para com minha esposa, mas jamais a trataria em público da mesma forma como quando estamos a sós. Nossos momentos de intimidade não são para nenhuma plateia assistir. Creio no poder que a vida cheia da palavra e do Espírito Santo tem para nos manter longe da embriaguez negativa, carnal e pecaminosa. Mas estas duas características parecem ser bem melhor vividas na vida daqueles que descobrem a importância da comunhão com o Senhor no lugar secreto. Separar-se das atividades para estar a sós com o Senhor tem um poder maior do que imaginamos. Ajuda-nos a desligar das distrações e focar toda a nossa atenção em Deus.